Pode chamá-lo de Mini LG G6. Sem brincadeira, o Q6 Plus é muito parecido com o top de linha da LG. Ele tem uma tela sem bordas, idêntica ao outro, display imersivo de proporção 18:9 e uma interface também igual. Mas é claro, se tratando de um smartphone intermediário e custando menos da metade do preço do irmão, algumas concessões precisaram ser feitas. Você vai ver quais são elas na análise de hoje. Aqui também vale dizer que o Q6 e o Q6 Plus são idênticos, tirando o fato de que o Plus, que é esse que temos aqui em mãos, tem 4 GB de RAM contra 3 do Q6 normal e 64 GB de armazenamento interno contra 32 do Q6 normal. Dito isso, bora para análise. Já falei, vou repetir. Aqui temos um aparelho muito parecido com o LG G6, com as quinas arredondadas e frente praticamente sem bordas. A diferença é que ele é feito de materiais um pouco mais modestos. Apesar disso, o entorno tem um acabamento de alumínio que dá uma aparência mais sólida a ele, além de protegê-lo contra quedas e pancadas nas laterais. Se a borda traz essa proteção, o mesmo não se pode dizer da traseira, feita de plástico e que risca com facilidade e atrai marcas de dedo como nenhum outro acabamento. Atrás também temos a câmera aqui no canto superior esquerdo, bem integrada ao corpo, sem calombos, e a caixa de som aqui embaixo. Não é uma posição muito interessante, ao segurar o smartphone é fácil tampar a saída com a mão. Além disso, o speaker não é dos mais altos, mesmo no volume máximo não dá onda e o som também é um pouco flat. Uma coisa que agrada nesse smartphone é que, apesar da tela relativamente grande de 5,5 polegadas, ele é bem compacto. Usá-lo com uma mão não é um problema. Em cima da tela tem uma área pequenininha para abrigar a câmera frontal e sensores, enquanto embaixo tem apenas o logo da LG. Na lateral esquerda temos os botões de volume e na direita o de liga-desliga. Eles são bem integrados ao corpo. Na esquerda também temos esse slot para acomodar um cartão nano SIM e um micro SD, e esse outro abriga um segundo cartão nano SIM. Embaixo, uma entrada de fone de ouvido normal de 3,5 mm e porta micro USB. Pois é, o USB-C mandou lembranças aqui. Se você ainda não percebeu, tem uma coisa faltando aqui nesse smartphone, o sensor de digitais. Por algum motivo, a LG resolveu retirar essa função do projeto do Q6, mas ele tem reconhecimento facial, que funciona bem e rápido se a iluminação é boa. Se a iluminação está fraca, aí dá para se frustrar e passar um bom tempo tentando desbloqueio nele. Mas dá para burlar o sistema com uma foto impressa em tamanho real. Se você quiser impedir isso, existe a função reconhecimento facial avançado, e aí a foto não vai burlar o sistema. Uma outra questão curiosa aqui é que, oficialmente, esse sistema de reconhecimento de rostos só aceita o registro de uma pessoa. Mas aí você pode usar essa opção, a de melhorar o reconhecimento facial, para registrar outros rostos. Em nossos testes, puxamos o estagiário, porque para alguma coisa ele tem que servir, né? E registramos os dois rostos. Olha só, funcionou. Desbloqueou o rosto dos dois. Em geral, o Q6 Plus é um aparelho que nos agradou aos olhos, principalmente por conta da proporção tela por aparelho. Tem uma boa construção, parece robusto, tem um design bem ergonômico e é oferecido em 3 cores aqui no Brasil: preta, cinza e ouro rosé. Mas a falta do USB-C e do leitor de digitais pesam contra ele nesse quesito. A tela do Q6 Plus é totalmente flat, sem curvas nas beiradas. Tem 5,5 polegadas e proporção de 18:9 que a LG vem tentando emplacar em seus dispositivos. A resolução é de 2160 por 1080 pixels, traz a tecnologia Full Vision idêntica à do G6. As cores e contrastes são bem interessantes, apesar de não muito intensas. A tela tem um bom brilho e não é nenhum sacrifício usá-lo debaixo do sol forte. Por cima temos a proteção Gorilla Glass 3. No começo do vídeo falei que algumas concessões tiveram que ser feitas para abaixar o preço do smartphone, né? E o quesito que mais sofreu nesses cortes foi a performance. O Q6 Plus traz um processador de entrada, um Snapdragon octa-core de 1.4 GHz. Completando o pacote temos 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento. Só lembrando mais uma vez, essa é a única diferença para o Q6 mais básico, que tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. De qualquer forma, os dois têm entrada para cartão microSD. Para o uso básico do dia a dia, tá aí um smartphone que atende de boa, mas de vez em quando percebemos uma travadinha ou outra em aplicativos como o WhatsApp ou Facebook, principalmente se estivermos usando multitasking. Fazer o scroll pela timeline do Facebook é assim, cheio de soquinhos, não é um scroll fluido. E olha que estamos com o aparelho novo, né? A tendência é dar uma pioradinha aí com o tempo. E se isso já acontece com aplicativos, você deve concluir que não se trata de um smartphone feito para jogar games pesados, né? Games casuais, ok, mas o Asphalt Extreme, por exemplo, além de frames pulando, ele esquenta bastante. Na verdade, notamos o aquecimento até em uso normal, vale deixar o aviso. O LG Q6 Plus tem uma câmera traseira de 13 megapixels com flash LED e uma frontal de 5 megapixels com ângulo de visão de 100 graus, que permite umas selfies mais amplas. Ele tem um truque interessante.
Clique 2 vezes no botão para diminuir o volume e pronto, a câmera é aberta em questão de segundos. Isso é bom para não perder o clique naquela situação rápida. Em ambientes bem iluminados, as fotos são até decentes, seja na câmera frontal ou traseira. O flash LED não ajuda muito, é bem fraquinho, mas à noite a história é diferente. Bom, é um smartphone intermediário e para um aparelho dessa faixa de preços até que o resultado pode ser considerado satisfatório. A câmera frontal também pode ser intercalada entre o ângulo mais aberto de visão e o normal, para colocar mais ou menos pessoas na selfie. Quando o assunto é vídeo, o Q6 pode gravar a até 1080p. Alguns de seus concorrentes já gravam 4K e dá para ativar o estabilizador de imagens para reduzir a tremedeira. Quer saber mais sobre a câmera dele? Veja as fotos e tire sua própria conclusão. Até que os controles da câmera são bem completos. Tem 9 filtros diferentes e 3 modos de câmera: alto, panorama e comida. O Q6 Plus traz uma bateria de 2.900 mAh, não removível. Em nossos testes foi tranquilo chegar ao final do dia com restinho de carga. Não sobra nada para o dia seguinte, mas chega ao final da jornada de trabalho. Quando ele atinge os 15%, entra em ação a função de economia de bateria, que diminui o brilho da tela e restringe a performance de alguns apps em troca de alguns minutos a mais de vida. Então, resumindo, o LG Q6 Plus é um aparelho mediano que traz como principal diferencial o display Full Vision. É realmente uma ótima tela e o design dele impressiona. É corpinho de top de linha com interior básico. Para levá-lo para casa, você precisa desembolsar R$ 1.599, apesar dele já ser encontrado por valores aí perto dos R$ 1.000 nas principais lojas do país. Pelo preço cheio, definitivamente, ele não vale isso tudo, mas em uma boa promoção, algo perto dos R$ 1.000 aí, com pagamento facilitado pela sua operadora ou então dividindo no cartão, é uma boa opção a se encarar. E aí, gostou da análise? Aproveita para dar o joinha aqui embaixo e assinar o canal do Tecmundo. Todo dia tem notícias, análises, conteúdo porreta para você. Até a próxima!